Olá pessoal, tudo bem? Então, o nosso trabalho é sobre o Tratado de Cooperação Amazônica. E eu já coloquei uma frase de provocação para vocês, falando que a Amazônia não é nossa. E a piada, não sei se é para rir ou para chorar, que também não é nem dos países que estão ali em volta. E se fala, mas é aquele discurso assim que a Amazônia é do mundo? Não, gente, é triste, infelizmente é trágico a história. Mas vamos entrar no trabalho e depois vocês vão entender um pouco do porquê eu falei isso. Primeiro sobre o tratado, né? É composto por 8 países aí, são signatários, né? Sendo Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O objetivo é a cooperação entre esses países, né? A Venezuela foi contra o Brasil querer colocar a integração, porque tinha reflexos dele, olha, vai querer se meter muito na nossa soberania, de certa forma, né? Ao integrar tudo. Então é cooperação. É um ajuda o outro ali dentro do que eles têm de problemas em comum, né? Mas sempre cada um respeitando sua distância, né? E quais são os objetivos? Assim, no geral, são a preservação dos recursos naturais, ali, de um uso sustentável, de proteger a cultura indígena e principalmente aí a soberania territorial. E por que isso, gente? Nossa, é bem interessante, porque, lógico, tem o discurso bonitinho, mas principalmente essa soberania territorial. E foi justamente isso que foi o principal motivo, mas vamos avançar para vocês entenderem um pouquinho melhor. Em 1975 nasceu o primeiro tratado que falava sobre a conservação da fauna e flora. E isso já é um reflexo lá da Conferência de Estocolmo de 1972, né? Então em 75 já nasceu ali o primeiro tratado. No ano seguinte foi feita uma série de tratados ali desses países que envolvem a Amazônia, né? Em 77 o Brasil falou, olha, vamos colocar ordem na casa, vamos juntar todo mundo aqui, né? Até que nasceu em 78 mesmo, com esses irmãos aí que meio brigam entre si, que é bem interessante, né? Até porque na época aí era uma ditadura em alguns países e em outros se achavam bem democráticos e não eram, né? Enfim, acabou nascendo o tratado mesmo com essa briga entre irmãos, né? E qual foi o motivo, gente? A gente falou, olha, o que acontece? Essa Amazônia aqui é nossa, certo? A gente extrai daqui e tal. E olha só, o pessoal lá em Estocolmo começou a falar dos riscos ambientais, do desmatamento. E daí começou uma série de alardes ambientalistas falando que o pulmão do mundo, né, que é a Amazônia, conhecida como pulmão do mundo, estava se queimando, estava se quebrando, né? Isso lá em 78, a gente ó, já estava queimando o pulmão do mundo lá há 42 anos atrás, eu acho, 44 anos atrás. Não sei, matemática não é minha área. Então, justamente, depois de falar, ó, tá queimando o pulmão do mundo, começou uma série de discursos internacionais falando, olha, a gente precisa colocar a Amazônia como área internacional, que uma área assim mundial, né? É o pulmão do mundo, não é o pulmão do Brasil, o pulmão do Peru, da Bolívia. Então, frente a esse discurso que começou a crescer e ganhar muita força, os países aqui falaram, olha, gente, vamos fazer um tratado e vamos dizer que aqui é nossa casa e são nossas regras, não tem que o pessoal vir meter o palpite aqui, certo? Bom, agora que vocês já entenderam aí a base do porquê foi elaborado esse tratado, eu vou dar uma noção estrutural desse tratado. Ele é composto aí por um preâmbulo e 28 artigos, onde até o 19º ele trata de questões materiais, por exemplo, sobre a soberania, sobre os índios, sobre desenvolvimento sustentável, eu vou falar mais no próximo tópico. Depois de elementos estruturais, né, da organização do próprio tratado, né, dessa organização, de quem é destinado, a base de cada acordo, né, e por fim de elementos formais, que é a questão processual mesmo, né, sobre a elaboração do tratado, sobre conclusão, sobre entrada em vigência. Os principais artigos vão tratar, por exemplo, sobre a exploração de riqueza, sobre a fauna e a flora, isso tanto no artigo 5º quanto no artigo 7º, sobre elaborar medidas de desenvolvimento de estudo ali, que é a troca de informações. Isso é muito utilizado aí pelos secretários aí, falam como que é o principal mérito é essa troca de informações, né? Isso consta no seu artigo 11º. E sobre essa cooperação. Mas assim, é interessante que ele é mais um documento formal, né? Ele é, como que é, os especialistas falam que ele é um quadro, né? É justamente que ele traz aquele molde para futuros tratados bilaterais e multilaterais. Então é uma declaração de intenções dos países que querem fazer futuros acordos, né? Ele é uma espécie de referência. Ele não traz assim, digamos que uma lei já aplicada, digamos, ela é uma base para a aplicação de outras leis. É quase como se fosse isso, né? Ele é mais principiológico, digamos assim. E é interessante que ele, ainda sobre os artigos importantes, né, ele é restrito, não pode um novo país ser signatário, por exemplo, eu quero que a Argentina, que está aqui na América do Sul, seja signatária, ela não tem essa possibilidade porque ela não é um dos países que tem o território amazônico, né? Ou a Alemanha, por exemplo, que gostaria, ou a China mesmo, que seria o sonho dela ser parte soberana desse tratado, mas eles não detêm, né? Isso é vedado pelo artigo 17º. Aliás, desculpe, 27º. Entretanto, é aberto a negociações com essas outras entidades, com outras organizações, isso consta aí no seu artigo 9º. E os principais princípios que regem, o principal é a soberania, justamente para evitar essa internacionalização, né? Esses outros países metendo a fedelho. A equidade,
e o desenvolvimento harmônico sustentável, que é, né, enfim, essa é a palavra aí do desenvolvimento sustentável que está na moda. E principalmente a cooperação, né? Tanto a soberania quanto a cooperação eu vejo que são os principais ali princípios que regem esse tratado, né? E é interessante que os outros tópicos que eu não falei, os outros artigos, eles tratam até de energia nuclear, sobre comércio, sobre medidas científicas, sanitárias, sobre recursos naturais e infraestrutura, que era a ideia inicial, né? Entre aspas, né? Lógico que a principal era defender a territorialidade ali, a questão da internacionalização. Mas também tinha esse viés aí de tratar de diversos assuntos. Isso acabou sendo, no decorrer do tempo, sendo guardado lá na geladeira, digamos assim, né? O que foi, no decorrer dos anos e das décadas, era falando mais sobre, por exemplo, a droguinha que estava passando na fronteira, um grupo guerrilheiro aqui e ali, a questão realmente mais penal, né? E, em paralelo, a questão da infraestrutura, porque, querendo ou não, ali é um corredor que ligam dois oceanos, né? Então, é a infraestrutura que era uma das coisas que sempre estava sendo tocado, e essa questão mais penal ali dessa droguinha que passava pela fronteira, né? E lógico que, ao decorrer do tempo, acabou voltando lá nos primórdios ali, que era justamente aquela defesa da internacionalização, que era aquela defesa ali da intervenção internacional referente ao desmatamento, acabou voltando e hoje com certeza um dos principais temas, né? Mas é interessante assim que as medidas efetivas, quando você assiste as entrevistas aí dos secretários mesmo, eles sempre falando, olha, a gente consegue fazer uma troca de informações sobre o desmatamento e tal, mas você acaba vendo que não tem ah, medidas efetivas contra isso, né? Justamente para respeitar a soberania de cada país. Então, cada país faz como quer, né? E lógico que hoje, se for parar para analisar, um dos principais riscos realmente é o desmatamento, que fala muito aí do agronegócio, mas vocês vão ver que pelo menos ao meu ponto de vista, e tanto das duas teses de doutorado que eu trouxe, que são as duas que embasam essas falas que eu estou passando para vocês, é referente à extração mineral. Ela é algo assim que realmente causa um dano e acaba ficando em segundo plano, né? E até volta lá para aquela frase da provocação inicial que eu falei que a Amazônia não era nossa, né? Daí você pega e se pergunta assim, poxa, mas o jeito que você está falando parece que esse tratado ele acabou sendo ficar em segundo plano, de certa forma, e infelizmente foi o que aconteceu. Porque, ó, alguns dos motivos. Um deles é que os países acabaram voltando mais em seus projetos internos e deixando esse tratado aí, digamos que na geladeira, né, falando, poxa, não é isso que é a nossa prioridade agora, a prioridade é o nosso desenvolvimento econômico, o nosso desenvolvimento social, e acabou sendo colocado esse tratado em segundo plano, né, nem davam tanta bola para isso. A segunda é que a questão da fronteira mesmo, a densidade populacional é muito baixa, não tem um peso assim direto, aparente para o desenvolvimento de um país, né? E eu acho até que não dá tanto voto também, então não se torna um foco de preocupação política, né? Você vai ganhar muito mais voto aí fazendo medidas políticas aí em regiões populosas do que lá onde não mora quase ninguém. Infelizmente é assim que o político pensa, né? Outro fator é a redução daquele medo internacional, né, que foi o principal fator de início ali da criação do tratado, que era a internacionalização, delimitar a Amazônia como território internacional, não mais como território brasileiro, né, foi justamente esse medo ter sumido que fez com que esse acordo acabasse esfriando. Então, acabou se priorizando mais acordos como o Mercosul ou algum outro acordo envolvendo a questão econômica do que esses acordos envolvendo a preservação da Amazônia, né? E lógico que também houve o problema da questão legal, que as normas não eram eficientes ali, aplicáveis, né? Ela não tinha bons resultados, era simplesmente ali um quadro ali aberto para futuras normas, para se preocupou muito mais em fortalecer o nome da instituição, de ganhar uma representatividade internacional, falar, olha, aqui é nosso território, aqui a gente tem nossas regras, certo? Fiquem no de vocês. Se tornou muito mais importante isso do que realmente se criar regras de aplicação, né? Então, esses foram alguns dos motivos que fizeram com que esse tratado ele não ganhasse a relevância que ele deveria ter ganho, né? Só para vocês terem uma ideia, esse quadro aqui é bem interessante, que é de uma tese de doutorado, onde ele mostra as medidas realmente efetivas. E ali o Tratado da Amazônico, de 78, não teve nenhuma medida efetiva, né? Uma medida-chave assim aplicável, né? Até que, lógico que depois ali que ganhou personalidade jurídica em 2002, né, devido a uma emenda ao tratado, e que ganhou sede em Brasília, né, tiveram 10 ali projetos iniciais. Mas é interessante que mesmo esses projetos iniciais eles eram apenas intenções, né? É algo assim, infelizmente, olha, a nossa ideia, sabe, foi colocado assim, linhas gerais de aplicabilidade, mas sem grandes medidas efetivas, né? Enquanto outros tratados, ali você pega, por exemplo, a Rio mais 20 ali, você trouxe uma série de investimentos, uma série de leis, uma série de recursos aplicáveis e prontos, né? E outros, por exemplo, o primeiro tratado ali trouxe 182 projetos ali, que desses daí 53 já foram completados. Isso, então,
se você for analisar outros tratados, infelizmente você acaba perdendo um pouquinho a força do tratado amazônico, né? Mas aí você se pergunta assim, poxa, então não teve nenhuma efetividade? Não, não é bem assim. Lógico que tiveram algumas mudanças, tanto na legislação, né, principalmente depois do decreto, aliás, primeiro da emenda de Caracas, né, que foi aquela emenda que eu falei ali anteriormente, e isso aí foi em 98. Daí, com ela acabou gerando o decreto aqui no Brasil, o número 102, e depois o decreto número 4.387, que daí deu personalidade jurídica a esse tratado, realmente deu uma sede fixa, que foi em Brasília, realmente começou a ter uma organização ali mais palpável a projetos, né? E tanto que daí acabou gerando outras legislações, como decreto não, desculpe, a lei sobre o Fundo Amazônico, onde visa ali o desenvolvimento social, sobre a preservação, sobre a busca de fundos, né, até de fundos internacionais, para que se efetive os projetos desse tratado, né? E assim, o que eu falei até agora, parece que eu estou sendo contra esse tratado. E não estou sendo contra, pelo contrário, eu sou muito a favor dele. Eu queria que realmente tivesse sido aplicado, que ele fosse efetivo. E assim, ao procurar uma reportagem atual, eu poderia pegar, digamos que os agroboys aí, o apelido dado a esse pessoal do agronegócio, né, do agrotech, agropop, que fala que tá desmatando a Amazônia e tal. Mas não, gente, eu resolvi pegar um artigo científico que foi publicado em inglês ali pelos professores ali do Rio de Janeiro e me chamou muita atenção, mas muita atenção porque trouxe dados assim para mim alarmantes mesmo. E assim, fala justamente dessa internacionalização da Amazônia, sobre a exploração mineral, sobre a extração de recursos naturais e não só sobre ali essa plantação e sobre os alimentos, né, que é feita essa queimada, mas realmente ali sobre empresas que deixam metais pesados. E olha, gente, é interessante que a gente pensa que a empresa que está lá é brasileira. Esse estudo mostrou exatamente cada empresa, como se deu essa intervenção internacional. E só para vocês terem ideia, se eu vou pegar só a China, por exemplo, né? Ela num raio de 20 anos, ali de 1990 até 2010, ela tinha investido 255 milhões até 2009, né? 19 anos, de dólares no Brasil. Nessa investimento, entre aspas, né? Meios de explorar o Brasil. Tinha investido 255 milhões em raio de 20 anos, né? Isso até 2010. Em 2015, 5 anos depois, esse investimento que em 20 anos foi 255 milhões, em 2015 foi de 9,6 bilhões, quase 10 bilhões em um único ano. Ou seja, se investiu em 2015 20 vezes mais, não, desculpe, 40 vezes mais do que se investiu em 20 anos anteriormente. Isso em um único ano. E se você for pegar, não ocorreu somente no Brasil, ocorreu no Peru, no Equador, na Colômbia, todos esses países tiveram um aumento do investimento chinês para explorar de uma maneira assim extremamente absurda. Você fala, poxa, mas são empresas investindo, né? E não, gente, a maneira como eles investem é muito interessante. É só lendo esse artigo para você entender que eles fazem uma parceria com as empresas, e vão investindo, vão dando dinheiro, e como as empresas não podem pagar, vão captando ações, e quando você vê, a empresa é chinesa com nome brasileiro. Então, infelizmente, é muito complicado. E isso é só para facilitar, só para ter ideia do que é explorado pela China hoje, envolve aí, ó, pegar os principais, ouro, ferro, bauxita, estanho, cobre, chumbo, diamante, níquel. Gente, é muita coisa sendo explorada. Você fala, poxa, mas tá gerando emprego aqui. Cara, é muito complicado. Eu fico me imaginando naqueles joguinhos onde chega uma civilização e um povo. Eu jogava Age of Empires, Age of Mythology. Você só extraía recursos naturais daquele lugar, depois você ia embora. É isso que eles estão fazendo. Eles estão sugando tudo que não tem lá, eles estão sugando daqui e levando para lá. E junto com as exportações está. Gente, tem coisa que está sendo produzido aqui, mas esse outro quadro que eu estou passando para vocês mostra ali que são diversos realmente tipos de produtos, entende? Além desses naturais. Então, eles estão aqui, estão poluindo, estão produzindo aqui, estão fazendo tudo aqui e enviando para lá já tudo prontinho, sem ter a, essa preocupação, né, em colonizar. A gente continua sendo colônia de exploração, digamos assim, né? E a China, essa internacionalização dela de exploração é muito interessante. Ela já está privatizando uma série de portos pelo mundo, né? Ela privatizou, por exemplo, o porto de Pireus, algo assim, acho que na Grécia. Teve aquele outro porto também gigantesco, que é Djibouti, o nome do porto, da cidade, não do país, se não me engano, é Djibouti, onde eles por ano estão investindo US$ 1 bilhão ali no porto, e só que o porto ali, essa região que é extremamente importante para a África ali, que faz a ligação com a Europa, é totalmente da China agora, porque eles investem um monte de dinheiro nesse país e depois eles vão extraindo essas empresas. Aqui no Brasil se tornou um pouquinho mais difícil isso, por uma legislação um pouquinho mais protecionista, só que eles fazem usando quase que empresas laranjas, empresas que são brasileiras e acabam se tornando chinesas, né? Então, gente, é complicado. Eu sei que eu não tenho tempo para ficar abstraindo em cima disso, sobre o que eu penso desse domínio, porque a série, a interesses chineses de exploração, né, e não a um investimento real, é complicado, né?
Beleza? Eu acho que eu já me alonguei demais, eu ia dar ao ponto de conclusão aqui, mas eu sei que não vai dar tempo. Eu vou deixar só o toque aqui no vídeo, para depois quem queira assistir vai estar o link, né, sobre algumas conclusões que eu trouxe sobre o tratado, né? E assim, vou abrir também ao nosso grupo aqui, aos outros membros, para poder complementar com alguma informação que eu possa ter deixado para trás ou para fazer alguma retificação. E também aberto ao debate e às perguntas de todos, beleza? Obrigado pela atenção por enquanto.